Segredos da Segunda Guerra Mundial. Revelações da Segunda Guerra Mundial. Como a Alemanha foi bombardeada até a derrota. Em 1945, a Alemanha jaz em ruínas. O coração de suas cidades fora arrancado, resultado de uma revolução secreta na tecnologia do combate aéreo. Em 1939, quando a guerra estourou, os bombardeiros ingleses careciam de alcance, capacidade de bombas e apoio de navegação para causar danos à Alemanha. O Bomber Command era um tigre de papel. Ironicamente, a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, fora pioneira em dominar novas tecnologias. Na Blitz de 1940, seus bombardeiros orientadores seguiram feixes eletrônicos para iluminar alvos na indústria inglesa. Os ingleses e depois os aliados americanos revidaram quando a batalha migrou para os céus da Alemanha. Foi um combate em que os dois lados lutavam por uma pequena margem estratégica, que seria a diferença entre a derrota e a vitória. E principalmente foi a guerra das chamadas miras especiais, uma das batalhas mais caras e cruciais da guerra tecnológica. O pesadelo da destruição que cai do céu é antigo. Tornou-se realidade no começo do século XX, quando Zeppelins e aviões tomaram as alturas. Os aviões se impuseram na Primeira Guerra Mundial. A princípio, usados para reconhecimento, o olho do céu, logo foram utilizados para outros fins. Aviões foram adaptados para levar bombas. No início, tinham apenas função tática. Mas as necessidades da guerra trouxeram aviões mais pesados, especializados em bombardear alvos táticos e estratégicos. A Alemanha foi líder com seus bombardeiros pesados, que eram usados para cobrir os lamacentos campos de batalha da frente ocidental. Mas também eram empregados contra as indústrias inimigas e contra a população civil. Bombardeiros alemães atacaram Londres pela primeira vez em junho de 1917. Os ingleses também tinham bombardeiros pesados. O primeiro foi o Handley Page 0100, o Bloody Paralyzer, que entrou em ação em 1916. Os Handley Page eram usados no campo de batalha e contra a indústria de guerra alemã. No fim da guerra, os ingleses planejavam bombardear Berlim com o Handley Page V-1500,
Mas o armistício chegou antes do avião levantar voo. Arrasador. O bombardeiro dominou os céus dos anos 30. Os novos monoplanos de metal voavam mais rápido e mais alto. Ameaçavam ultrapassar os caças biplanos enviados para interceptá-los. Em 1932, o parlamentar inglês Stanley Baldwin sobriamente previu que o bombardeiro sempre venceria. Sentimento partilhado por Adolf Hitler, que em 1935 revelou o intenso programa de rearmamento alemão. Os bombardeiros da Luftwaffe eram um sinistro lembrete para a Europa das intenções alemãs. Mas sob o comando de Hermann Göring, os bombardeiros teriam um papel mais tático do que estratégico. Bombardeiros de mergulho como o Stuka Ju-87 eram projetados para atuar como artilharia aérea nas campanhas de curto alcance que Hitler já arquitetava contra seus vizinhos. O Ju-88 também tinha capacidade de mergulho, mas os generais alemães descartaram a construção de uma frota de bombardeiros pesados. Seria muito cara e demorada demais. Mas uma versão anterior do bombardeiro de porte médio, o Heinkel H-111, demonstrou seu poder destrutivo na Guerra Civil Espanhola. Os HE-111 e Junker Ju-52 da Legião Alemã Condor defenderam os nacionalistas de Franco e destruíram a cidade republicana de Guernica em 3 horas de bombardeio incendiário. Guernica somou-se às nefastas previsões de Baldwin. O bombardeiro havia vencido. Os ingleses se preveniram para a guerra com inúmeros procedimentos contra ataques aéreos. Durante a crise de Munique, em 1938, cavaram-se abrigos aéreos temporários nos parques de Londres. Máscaras contra gases foram distribuídas para homens, mulheres e crianças. Em meados dos anos 30, a Inglaterra não estava preparada para combater uma pesada ofensiva aérea. Localizadores de sons antiquados alertavam sobre a aproximação de bombardeiros. Ironicamente, Londres era o último alvo que Hitler tinha em mente. Mas no fim dos anos 30, o governo inglês previa milhares de baixas para o primeiro dia de guerra e estocou milhões de caixões de papelão para enfrentar essa crise. A maior partidária do bombardeio estratégico era a Real Força Aérea. Oficialmente, ela previa que a guerra contra a Alemanha seria vencida com bombardeios precisos em alvos industriais. Mas com a proximidade da guerra, ficou claro que o comando da RAF não tinha equipamento. Os bombardeiros noturnos eram Whittles antiquados, cujas tripulações preferiam treinar durante o dia. O bombardeio diurno estava entregue a formações autodefendidas de Blenheims, Handens e Wellingtons. Com o advento dos caças alemães como o Me-109, os aviões diurnos ficaram vulneráveis. O chefe do Bomber Command da RAF, Marechal Edgar Ludlow Hewitt, se afligia com a fragilidade dos bombardeiros. No começo de 1939, informou o Ministério que numa guerra total, os Blenheims seriam vencidos em 1 mês. E nos 3 meses seguintes, os Wellingtons e os Handens iriam pelo mesmo caminho. Quando a guerra estourou em 1939, o governo inglês, temendo a retaliação alemã, suspendeu as operações de bombardeio que poderiam matar civis. Por enquanto, o bombardeiro fora posto de lado.
De setembro de 1939 ao fim de 1940, a iniciativa ficou com a Alemanha. A Polônia, invadida em 1º de setembro, mal resistiu 5 semanas. Sua antiquada força aérea não era páreo para a Luftwaffe. Os Stuka de mergulho operavam na primeira frente de contato com o inimigo. A destruição de alvos específicos era sua especialidade. O bombardeio sobre a capital polonesa, Varsóvia, ficou a cargo dos HE-111. De novo, os bombardeiros venceram. Na Holanda, Roterdã foi a cidade que sofreu com os HE-111 em maio de 1940, quando Hitler lançou a Blitzkrieg no oeste. A defesa holandesa sucumbiu ao pesado ataque aéreo no centro de Roterdã. Com outras cidades ameaçadas, os holandeses se renderam. Livres da obstinada resistência holandesa no flanco direito, os tanques alemães voltaram-se contra os lentos franceses e seus aliados ingleses. Em junho de 1940, a Alemanha dominava todo o nordeste e centro da Europa. A França capitulara e a força expedicionária inglesa havia recuado pelo canal. Ela deixara todo o equipamento pesado na França. A retirada de Dunkerque fora heróica, mas não se vence guerras com retiradas. Agora tudo o que impedia Hitler de invadir a Inglaterra eram os pilotos do comando de caça da RAF, e eles mantiveram a posição. Do outro lado do canal, o exército alemão preparava uma invasão com barcaças. Mas antes de zarpar, o comando de caça tinha de ser destruído. Hermann Göring e a Luftwaffe estavam embriagados com as vitórias na Polônia e na França. Era a vez da real força aérea ser varrida. Mas a Luftwaffe estava empenhada numa campanha estratégica maior do que aquela para a qual fora projetada. Seus bombardeiros precisariam da escolta de caças. Na Batalha da Inglaterra, os Spitfires e Hurricanes lutariam sobre suas bases. Os ME-109 alemães só poderiam ficar 30 minutos sobre a Inglaterra. E as defesas aéreas inglesas tinham uma arma vital, a estação de radar Chain-Home, capaz de detectar aviões alemães antes de saírem da França. Os caças ingleses não ficariam em patrulha constante, mas, detectada uma ameaça real, iriam diretamente a seus alvos. A integração do radar ao comando da RAF e ao sistema de controle foi ao estilo britânico, uma combinação de ciência aplicada e excentricidade. Os alemães também desenvolviam um radar, mas se dedicaram mais ao seu caráter ofensivo do que defensivo. Os ingleses pareciam excêntricos, mas o sistema funcionava. A Luftwaffe subestimou a importância do sistema Chain-Home. Apenas numa ocasião, 12 de agosto de 1940, ela organizou um ataque contra 4 estações do Chain-Home na costa sul. Bombardeiros de mergulho tiraram do ar uma das estações por 24 horas, mas as outras 3 continuaram transmitindo. Os alemães não registraram danos apreciáveis na rede e desistiram dos ataques. Tinham perdido a oportunidade. Como observou o comandante alemão Adolf Galland, na batalha tínhamos apenas nossos olhos. Os pilotos ingleses tinham o olho do radar, muito mais confiável e de maior alcance. Em setembro, a Luftwaffe mudou o foco para o bombardeio de Londres e dos portos e cidades industriais inglesas. O bombardeio diurno logo deu lugar à ofensiva noturna, que durou 8 meses, até maio de 1941. Era a vez da Luftwaffe tomar a iniciativa na guerra secreta eletrônica. Em junho de 1940, o assessor de ciências de Winston Churchill, professor Lindemann, avisou o primeiro-ministro que os alemães já tinham um sistema de feixes de rádio para bombardeio em voo certo.
A espionagem científica inglesa sabia que o sistema tinha o codinome Knickbein, ou perna torta. Faltava conhecer-lhe os segredos. Os pilotos alemães voavam ao longo de um feixe de rádio de sinal constante. Se saíam do curso, ouviam pontos ou linhas em Morse. Um segundo feixe cruzando o primeiro dizia aos pilotos quando soltar as bombas. A espionagem inglesa agiu rápido quanto ao Knickbein. Um Avro Anson conseguiu sintonizar e voar ao longo de um feixe primário sobre as Midlands. A interseção com o feixe das bombas foi sobre a fábrica Rolls-Royce, em Derby. Detectados os feixes, os ingleses trataram de misturá-los. Em outubro de 1940, quando a Luftwaffe começou a usá-los a sério, o embaralhamento já era forte o bastante para inutilizar o Knickbein. Um segundo sistema, mais sofisticado, já estava pronto, usado exclusivamente por uma formação orientadora da elite, a KGR-100. O X-Verhaeren empregava duas estações. A primeira, chamada Weiser, transmitia o feixe seguido pelo bombardeiro. O avião seguia o feixe, intersectado por 3 feixes transmitidos pela segunda estação. O primeiro avisava o piloto da proximidade do alvo. Na segunda intersecção, o piloto acionava o relógio da bomba. Chegando ao terceiro feixe, o piloto ativava o segundo ponteiro do relógio, que fazia o disparo automático das bombas sobre o alvo. Nos primeiros ataques do que ficou conhecido como a Blitz, as defesas aéreas inglesas eram quase inúteis. Canhões antiaéreos acalmavam a população no chão, mas não ameaçavam os bombardeiros no céu. Alguns caças noturnos tinham radares de interseção controlados do solo, mas muito primários. Mais sofisticados eram os decifradores de Bletchley Park. Eles começavam a entender os segredos das forças armadas alemãs codificados pela máquina Enigma. Mensagens da Enigma transmitidas em Morse eram interceptadas pela escuta secreta do Serviço Y e decodificadas em Bletchley Park. Combinado com o interrogatório de uma tripulação capturada, isso permitiu à espionagem inglesa montar um quadro de como o sistema X trabalhava e como se conectava com a KGR-100. Mas os bombardeiros alemães ainda estavam em vantagem. Os feixes X foram usados na noite de 14 de novembro de 1940, quando a KGR-100 abriu o caminho para mais de 400 bombardeiros sobre a cidade de Coventry, centro da indústria bélica inglesa. O coração da cidade foi destruído. Sua famosa catedral reduzida a ruínas. Mas a era dos feixes X também estava no fim. Os ingleses capturaram um aparelho do sistema X e já interferiam nos feixes lançados sobre a Inglaterra. Fogueiras iscas chamadas Starfish dificultavam a vida da Luftwaffe, assim como o Micon, ou sistema de feixe oculto pelo qual os sinais direcionais em frequência média eram captados e reenviados de forma a confundir as tripulações alemãs. A Blitz atingiu um equilíbrio no qual as defesas antiaéreas não conseguiam infligir grandes perdas à Luftwaffe, e esta não conseguia aplicar um golpe fatal nas cidades inglesas. Os bombardeios atingiram o clímax no início de maio, num pesado ataque sobre Londres que provocou 2.000 incêndios e matou 1.500 pessoas. Mas a Blitz estava esgotada. As tropas de Hitler se concentravam nas fronteiras da União Soviética. A preparação para invadir a Rússia, codinome Barbarossa, estava quase no fim. A maioria dos bombardeiros que atacavam Londres logo iriam para a frente oriental, mais uma vez apoiando o avanço das tropas no solo. – 1.500 quilômetros a oeste, Londres chorava suas perdas. Mais uma vez, os bombardeiros haviam vencido. Eles impuseram sérios danos a Londres e a várias cidades inglesas.
mas não lhes destruíram o moral nem a indústria bélica. No meio da destruição, a vida das pessoas e a vida da nação continuou. A Real Força Aérea também aprendia a duras penas. Em dezembro de 1939, um ataque diurno de 24 Wellingtons sobre a base naval inimiga de Wilhelmshaven foi frustrado pelos Me-109. Para sobreviver em céus alemães, os aviões ingleses deveriam voar à noite. Mas durante 1940, os bombardeiros noturnos, navegando por cálculo de posição, pouco conseguiram contra a indústria bélica alemã. E em 1941, o Bomber Command era motivo de uma raivosa disputa interna. A Marinha Real queria usar seus recursos na Batalha do Atlântico. O poderio aéreo era uma das melhores armas contra os submarinos alemães. A Marinha argumentava que os bombardeiros da RAF seriam mais úteis contra os submarinos do que no continente europeu. A sobrevivência inglesa estava em jogo no Atlântico, e o bombardeio ofensivo consumia uma cota exagerada de aviões e de recursos científicos. Um relatório do Ministério da Aviação de agosto de 1941 confirmou a ineficácia do Bomber Command contra alvos alemães. Nos ataques ao Ruhr, apenas 1/10 das tripulações conseguia acertar bombas perto do alvo principal. Um navegador do Bomber Command relembra. And so, results of all this dead reckoning navigation, failures of weather forecasting to give us accurate winds over a continent where there was no weather stations, and all these things meant that probabilities was that you would even bomb the wrong town. A defesa aérea noturna alemã também melhorou e tinha radares de curto e longo alcance. Eles permitiam que caças atacassem à noite numa versão noturna da Batalha da Inglaterra. Holofotes focalizavam alvos-chave. O arquiteto da defesa aérea noturna alemã era o general Josef Kahnhuber. Por trás dos radares costeiros, Kahnhuber recolocou os holofotes e canhões de defesa e mais radares numa linha que ia de Schleswig-Holstein até a Bélgica. As grandes cidades, especialmente as do Ruhr industrial, eram rodeadas por mais um círculo de refletores e artilharia. O sistema ganhou o nome de linha Kahnhuber. Em seguida, Kahnhuber levou a bateria de holofotes que originalmente ajudava os caças noturnos de volta às cidades, formando uma fileira, e cada um era patrulhado por um único caça noturno sob controle do radar. Bombardeiros ingleses já matavam civis alemães no mesmo ritmo em que as defesas alemãs derrubavam os bem treinados pilotos do Bomber Command. A chance de uma tripulação completar a missão de 30 alvos era de 30%. O moral se esgarçava. O problema se agravou com o envio constante de bombardeiros isolados em intervalos regulares. Pretendia-se com isso aumentar a agonia dos civis alemães durante a noite, mas esse objetivo custava o sacrifício do princípio da concentração sobre o alvo. Em desespero, o chefe do comando aéreo, Marechal Sir Charles Portal, submeteu a Winston Churchill um plano de construção de 4.000 bombardeiros, o que consumiria todo o orçamento inglês para a guerra. Apenas o bombardeio, defendia Portal, poderia vencer a guerra. Churchill vetou o plano. A guerra ainda consumiria 3 anos até que o Bomber Command estivesse plenamente equipado com aviões capazes de cumprir a missão de um ataque eficaz em território alemão.
O primeiro quadrimotor pesado do comando foi o Short Sterling, que entrou em ação em 1941. O Sterling era desajeitado, mas resistente. Um deles sobreviveu a uma colisão frontal com um caça alemão. No final de 1941, 150 Sterlings voavam no Bomber Command. Após o Sterling, entrou em ação o Handley Page Halifax. O último bombardeiro pesado a entrar em ação foi o Avro Lancaster, cujas especificações eram de 1936. Agora o Bomber Command estava equipado. Um bombardeiro médio do princípio da guerra, como o HE-111, carregava 2 toneladas de bombas com combustível para 2.000 quilômetros. O primeiro pesado da RAF, o Short Sterling, levava uma carga útil 3 vezes maior, com metade do combustível. Em contraste, o Handley Page Halifax levava 6,5 toneladas de carga com combustível para quase 3.200 quilômetros. O Avro Lancaster transportava uma carga de 7 toneladas com combustível para quase 2.700 quilômetros. A maior capacidade dos pesados coincidiu com uma nova orientação. O grosso da carga deveria ser jogada em áreas de ataque de cidades alemãs e não mais em alvos bélicos específicos. A partir de então, 75% da tonelagem total das bombas inglesas deveriam cair sobre áreas-alvo. O argumento científico para a política de bombardeio por área surgiu no ensaio apresentado a Churchill pelo professor Lindemann. Ele mostrou uma ligação direta entre a produção bélica e a queda do moral, induzida pelo bombardeio de áreas onde moravam os operários. Lindemann calculou que, em média, 1 tonelada de bombas sobre uma área habitada deixaria sem teto cerca de 200 operários. Com os novos bombardeiros, o Bomber Command destruiria as casas de 1/3 da população alemã. A nova diretiva, lançada em fevereiro de 1942, coincidiu com a posse do novo chefe do Bomber Command, Marechal Sir Arthur Harris. Harris não era autor da política de bombardeio de área, mas apoiava a ideia com todo o entusiasmo. Apelidado de Bomber, Harris foi o executor implacável da política de destruição de áreas. Como ele dizia, They served the wind, and now they are going to reap the whirlwind. Os bombardeiros de Harris começaram a receber o equipamento que os guiaria até os alvos na Alemanha. Era a tecnologia em ação. O primeiro auxiliar de navegação, codinome D, entrou em ação em 1941. Um receptor especial no avião recebia o fluxo de pulsos irradiados sobre a Europa por 3 transmissores. No avião, o navegador media a diferença de tempo entre os pulsos e, numa carta de navegação, calculava a posição da aeronave. Um ano depois, o Bomber Command introduziu o sistema de bombardeio cego, de codinome OB. Uma estação em terra, codinome CAT, transmitia um raio ao longo do qual o avião receptor voava. Uma segunda estação, MAUS, dizia ao bombardeiro quando soltar a bomba. As estações OB só conseguiam guiar um avião por vez durante o ataque, e esta tarefa inicialmente coube ao rápido e eficiente Mosquito. Os esquadrões Mosquito montaram uma nova formação, o Grupo 8, cuja função era encontrar e iluminar o alvo com fogos coloridos, chamados marcadores de alvo. Em 1943, a marcação e o bombardeio eram orquestrados por um único bombardeiro mestre que rodeava o alvo. Os bombardeiros principais estavam equipados com o H-2S, um radar alojado numa proteção sob a fuselagem. O eco do radar dava ao navegador um quadro do terreno sobre o qual voava. Para aumentar seu poderio, os bombardeiros levavam bombas de grande capacidade com um invólucro de metal mínimo e um máximo de explosivo forte. O rabugento Marechal Harris tinha um gosto por publicidade só igualado pelo do general Montgomery, o vitorioso em El Alamein.
Em maio de 1942, lançou os aviões num ataque de 1000 bombardeiros sobre Colônia. A Alemanha ia colher sua tempestade. Em 1942, Harris ganhou um aliado. A 8ª Força Aérea Americana chegou à Inglaterra naquele agosto. Armados com o Boeing B-17, a Fortaleza Voadora, e o B-24 Liberator, os americanos seguiam a estratégia do bombardeio diurno de precisão em alvos industriais. Seu visor Norden, diziam, acertava uma bomba num barril de chope. Uma tarefa simples para quem tinha treinado no céu de brigadeiro do deserto de Nevada. Mas seria mais complicado no céu da Europa, cheio de bombas e nuvens. Como os alemães e ingleses antes, os americanos aprenderam pelo modo mais difícil e doloroso. Inicialmente, as formações de B-17, escoltadas por caças, pouco sofreram no período de adaptação, confinado a alvos na França e nos Países Baixos. Confiantes, acreditando na potência de seus bombardeiros e voando em formação cerrada, eles acreditavam ser possível ir e vir até os alvos sem grandes perdas. Era um conceito bem americano, como a cavalaria do oeste que chegava e saía atirando. Mas a situação endureceu quando a 8ª Força passou a focalizar alvos na Alemanha, além do alcance da escolta dos P-47 Thunderbolts. Em 1943, grandes perdas exigiram maior concentração de fogo defensivo, com a formação em pilha de 54 aviões, compostos por 3 grupos de 18. A formação tinha 2 quilômetros de largura, 800 metros de altura e cerca de 500 metros entre o primeiro e o último avião. Espremidos na formação de combate, os B-17 e Liberator não podiam usar todo o poder das metralhadoras, ficando vulneráveis em ataques diretos aos aviões das extremidades de cada grupo. O simples peso do equipamento defensivo dos bombardeiros americanos apresentava à 8ª Força Aérea mais um sério problema. O Lancaster, menos armado porque voava à noite, tinha carga de 7 toneladas com combustível para 2.700 quilômetros. Já o Liberator e o B-17, projetados para a patrulha marítima, eram limitados à carga padrão de 2 toneladas, mas tinham maior autonomia. Enquanto a batalha esquentava sobre a Alemanha, os caças diurnos da Luftwaffe recebiam cada vez mais canhões e, mais tarde, mísseis. Em 1943, as perdas chegaram ao pico em 17 de agosto, quando 291 bombardeiros, em 2 ataques sobre fábricas de Schweinfurt e Regensburg, perderam 60 aviões e sofreram severos danos em mais 138. As perdas em cada missão já chegavam a 10%. Os bombardeios foram temporariamente suspensos. 3 meses antes, Harris e o colega americano general Ira Eaker haviam adotado a diretriz Point Blank, que ordenava a progressiva destruição e deslocamento do sistema militar e econômico alemão e o solapamento moral do povo, ao ponto de minar fatalmente sua capacidade de resistência armada. Harris desfechou os primeiros golpes dessa campanha no que ficou conhecido como a Batalha do Ruhr, e chegou ao clímax com uma série devastadora de ataques contra Hamburgo no final de julho. Nessa altura, o Bomber Command tinha uma nova arma, chuvas de fitas de metal, de codinome Window, projetadas para confundir os radares alemães com ecos falsos. O Window funcionou a contento na noite de 24 de julho.
A linha Kamm-Huber tornou-se impotente à medida em que os bombardeiros, agora concentrados, forçavam passagem entre os holofotes. As defesas da linha caíram na escuridão. Quase 800 aviões, dos quais a metade eram Lancasters, criaram uma tempestade de fogo no coração da cidade. Na noite do dia 26, 730 aviões do Bomber Command causaram um incêndio ainda maior que consumiu 40 mil vidas. Ao todo, o Bomber Command ordenou 4 ataques sobre Hamburgo entre 24 de julho e 2 de agosto. 8,5 toneladas de bombas caíram sobre Hamburgo, com 87 aviões perdidos, uma perda aceitável de menos de 3%. Os ataques sinalizaram o fim da linha Kamm-Huber, mas, por outro lado, instigaram táticas noturnas alemãs mais complexas, nas quais aviões bimotores orbitavam um feixe eletrônico e depois eram dirigidos contra os atacantes a partir do solo. Em terra, os operadores de radar aprenderam a distinguir entre os ecos de um bombardeiro e os ecos gerados pelo Window. A guerra noturna sobre a Alemanha em blackout tornou-se intensa batalha eletrônica e cada lado introduzia novos ataques e contra-ataques. Tinsel era o codinome de microfones instalados perto do motor do avião, que confundia os caças noturnos, transmitindo ruídos na frequência usada por eles. A batalha não se limitava aos céus da Alemanha. Numa estação de monitoramento em Kent, funcionários fluentes em alemão emitiam instruções e boletins do tempo falsos aos pilotos alemães, numa operação chamada Corona. Os aviões do Bomber Command se transformavam em vitrines eletrônicas, com um número cada vez maior de dispositivos sofisticados que serviam para avisar do perigo iminente. Mas os sinais emitidos permitiram aos caças com radar da Luftwaffe localizar a presa. As antenas dos caças alemães captavam os sinais H-2S. As tripulações foram instruídas a usar o H-2S apenas em emissões rápidas. Mas quando o equipamento noturno caiu em mãos inglesas, a corrente se inverteu. Os caças noturnos alemães tornaram-se presas dos equipados Beaufighters e dos Mosquitos. Os Mosquitos acompanhavam os bombardeiros e sintonizavam as transmissões dos caças alemães que rodeavam seus guias. Okay, I can see him. Keying. Right, 1:15, range about 500. Still overtaking very slowly. Okay, I'll hold him now. Have a look with your glasses. Right. It's a twin engine. I can't see any exhausts. Okay, I've got the glasses. Where is he? Morphin. It's 88. Definitely. Okay, that's what I thought it was. Oh, this ought to shake him. Em 1943, Harris sentiu-se seguro para dizer a Churchill: "Podemos destruir Berlim de ponta a ponta. Vai nos custar 500 bombardeiros. Vai custar a guerra à Alemanha." Mas quase custou o comando a Harris. Berlim era muito grande, bem defendida e muito distante para ser arrasada pelos aviões ingleses. A batalha pelo controle aéreo avançou um estágio. Nos 4 meses seguintes, com a piora do tempo, o Bomber Command atacou Berlim 16 vezes. No auge dos ataques, enviou quase 10 mil ondas de bombardeiros. As defesas alemãs os esperavam. Na Batalha de Berlim, que abrangeu várias outras cidades, o Bomber Command perdeu 600 aviões, derrubados ou danificados. E isso apesar do alcance dos novos métodos. Numa noite de fevereiro de 1944, por exemplo, 113 orientadores e 740 pesados voaram contra uma fábrica de Junkers em Leipzig. Ataques para desviar a atenção envolveram aviões lança-minas no Báltico. E os Mosquitos foram enviados num ataque falso sobre Berlim. Mas os alemães não se deixaram enganar. Caças noturnos invadiram a formação dos bombardeiros e derrubaram 78.
A Batalha de Berlim foi cancelada após o desastroso ataque sobre Nuremberg, em março de 1944, quando quase 100 aviões foram perdidos. O Bomber Command aprendeu o que a 8ª Força Aérea descobrira em meados de 1943. Era preciso derrotar a Força Aérea inimiga antes de atacar seu território. A Luftwaffe e o povo alemão permaneciam de pé. Após a Batalha de Berlim, o general americano Spaatz, comandante da recém-formada Força Aérea Estratégica na Europa, concluiu que Harris estava acabado. Em 1943, os americanos enfrentavam sua própria crise. A falta de escolta de longo alcance permitira à Luftwaffe escolher o momento ideal de atacar as formações de bombardeiros. O moral despencou. Os caças de escolta Thunderbolt tinham tanques descartáveis de 400 litros que precisavam ser ejetados no começo de um combate. Mas a 8ª Força Aérea tinha a solução. No início de 1944, entrou em ação o caça Mustang P-51D, com o mesmo motor Rolls-Royce Merlin usado pelo Lancaster e capaz de escoltar as formações de bombardeiros até os alvos alemães. Os Mustang não eram apenas escolta, formavam patrulhas cujo papel era procurar e destruir o inimigo. As perdas de bombardeiros diminuíram, as perdas de caças diurnos alemães e com eles de pilotos insubstituíveis aumentaram. Em fevereiro de 1944, na Grande Semana, os americanos alvejaram a produção aérea alemã. Ela aumentara bastante graças ao programa de dispersão iniciado pelo ministro Albert Speer. E agora começava a declinar. Os americanos estavam com os dedos na jugular alemã. A montagem da Operação Overlord, a invasão aliada na Normandia, tornou-se mais importante que o bombardeio estratégico contra a Alemanha. O Bomber Command e a 8ª Força Aérea foram forçados a atacar os transportes alemães nas semanas que precederam o dia D. Harris continuava adepto do bombardeamento por área, descartando os outros alvos como mera panaceia. Como um general do fronte ocidental em 1916, acreditava que mais um golpe poria a Alemanha de joelhos. And the man who looks back over his shoulder and thinks he's got a lead may have nasty surprises coming to him. Now is not the time in any way to ease up, but to put on what indeed may prove, sooner perhaps than some of us think, the final spurt. Mas os americanos encontraram uma fraqueza na economia de guerra alemã, e não era mera panaceia. Numa ofensiva limitada pelas necessidades da Overlord, atacaram alvos da produção de petróleo alemã. Em março de 1944, a Luftwaffe tinha apenas 1/3 de reserva de combustível. A Luftwaffe tinha aviões, mas não tinha combustível para mantê-los no ar. A falta de combustível também acabou com o treinamento de novos pilotos para substituir os abatidos pelos Mustangs. À Luftwaffe só restavam medidas desesperadas. Uma revolucionária geração de jatos interceptadores teria acabado com os aviões americanos se implementada em 1943. Mas a interferência de Hitler no programa de jatos e foguetes fez com que chegassem tarde demais para mudar a situação. Os jatos foram um duro golpe para os bombardeiros americanos, mas a vantagem numérica falou mais alto. Em 1945, o Bomber Command tinha voos diurnos e noturnos. Dispunha de 1.600 aviões por dia, o rústico Halifax e o perigoso Lancaster. Tinha um equipamento eletrônico exclusivo, o Grupo 100, que confundia as desgastadas defesas da Luftwaffe. Era capaz de lançar ataques espetaculares contra alvos específicos, mas permanecia preso ao bombardeio de área.
Bem mais tarde, a torre posterior do Lancaster ganhou um radar guia de tiro. Mas nos últimos 4 meses de guerra, o Bomber Command perdeu 608 aviões, quase 2 vezes a linha de frente de 1939, o que prova sua força, pois apesar disso, não parou de atacar. O auge do ataque por área aconteceu em Dresden, em 13 de fevereiro de 1945. Cada onda de bombardeiros se concentrou sobre um alvo durante minutos. Controlados por um guia, criaram um inferno, matando cerca de 50 mil pessoas. Dresden era uma área de ataque por excelência, mas foi um desastre político para o Bomber Command. A cidade quase não tinha defesa e estava cheia de refugiados. O ataque fora ordenado por Winston Churchill, ansioso em provar o desejo inglês de ajudar Stalin, quando o Exército Vermelho chegou à Alemanha Oriental. Dresden não estava na lista de alvos de Harris, mas depois do desastre, ele e o Bomber Command levaram a culpa pela execução da política, o bombardeio por área, que gozara do apoio irrestrito de Churchill durante 3 anos. O auge do sucesso dos bombardeiros coincidiu com a derrota do exército alemão no campo e com a progressiva ocupação do próprio Reich pelos exércitos aliados do leste e oeste. Em consequência, o argumento dos adeptos do bombardeio estratégico de que ele ganhara a guerra jamais poderá ser provado. Entretanto, entre 1944 e 1945, bombardeiros americanos e ingleses paralisaram o sistema de transportes alemão, o que, por sua vez, paralisou a economia alemã. Mas, apesar das perdas terríveis, 600 mil mortes, 10 vezes o número de mortos na Blitz, o moral dos civis alemães não cedeu. Não cedera na Londres de 1940, também não cedeu em Hamburgo ou Berlim. 5 meses depois dos ataques a Hamburgo, a produção bélica da cidade voltara a 80% da antiga capacidade. A vitória nos céus alemães custou caro. Só no ano de 1944, os americanos perderam quase 2.500 bombardeiros. No final da guerra, o Bomber Command registrava 55 mil mortes, mais que o número de mortes do exército inglês na Primeira Guerra Mundial. A vitória fora assegurada pela tremenda pressão tecnológica que os aliados impuseram ao inimigo. Pela secreta guerra eletrônica vencida pelo Bomber Command no último round. E pela superioridade aérea garantida pelo Mustang. Sem as miras especiais e os caças de escolta, a ofensiva combinada dos aliados não teria se sustentado. Isso permitiu que os bombardeiros apressassem o colapso da Alemanha e o fim da guerra. Em última instância, o bombardeiro de fato venceu. A Real Força Aérea também aprendia a duras penas. Em dezembro de 1939, um ataque diurno de 24 Wellingtons sobre a base naval inimiga de Wilhelmshaven foi frustrado pelos Me-109. Para sobreviver em céus alemães, os aviões ingleses deveriam voar à noite. Mas durante 1940, os bombardeiros noturnos, navegando por cálculo de posição, pouco conseguiram contra a indústria bélica alemã. E em 1941, o Bomber Command era motivo de uma raivosa disputa interna. A Marinha Real queria usar seus recursos na Batalha do Atlântico.
O poderio aéreo era uma das melhores armas contra os submarinos alemães. A Marinha argumentava que os bombardeiros da RAF seriam mais úteis contra os submarinos do que no continente europeu. A sobrevivência inglesa estava em jogo no Atlântico, e o bombardeio ofensivo consumia uma cota exagerada de aviões e de recursos científicos. Um relatório do Ministério da Aviação de agosto de 1941 confirmou a ineficácia do Bomber Command contra alvos alemães. Nos ataques ao Ruhr, apenas 1/10 das tripulações conseguia acertar bombas perto do alvo principal. Um navegador do Bomber Command relembra. And so, results of all this dead reckoning navigation, failures of weather forecasting to give us accurate winds over a continent where there was no weather stations, and all these things meant that probabilities was that you would even bomb the wrong town. A defesa aérea noturna alemã também melhorou e tinha radares de curto e longo alcance. Eles permitiam que caças atacassem à noite numa versão noturna da Batalha da Inglaterra. Holofotes focalizavam alvos-chave. O arquiteto da defesa aérea noturna alemã era o general Josef Kahnhuber. Por trás dos radares costeiros, Kahnhuber recolocou os holofotes e canhões de defesa e mais radares numa linha que ia de Schleswig-Holstein até a Bélgica. As grandes cidades, especialmente as do Ruhr industrial, eram rodeadas por mais um círculo de refletores e artilharia. O sistema ganhou o nome de linha Kahnhuber. Em seguida, Kahnhuber levou a bateria de holofotes que originalmente ajudava os caças noturnos de volta às cidades, formando uma fileira, e cada um era patrulhado por um único caça noturno sob controle do radar. Bombardeiros ingleses já matavam civis alemães no mesmo ritmo em que as defesas alemãs derrubavam os bem treinados pilotos do Bomber Command. A chance de uma tripulação completar a missão de 30 alvos era de 30%. O moral se esgarçava. O problema se agravou com o envio constante de bombardeiros isolados em intervalos regulares. Pretendia-se com isso aumentar a agonia dos civis alemães durante a noite, mas esse objetivo custava o sacrifício do princípio da concentração sobre o alvo. Em desespero, o chefe do comando aéreo, Marechal Sir Charles Portal, submeteu a Winston Churchill um plano de construção de 4.000 bombardeiros, o que consumiria todo o orçamento inglês para a guerra. Apenas o bombardeio, defendia Portal, poderia vencer a guerra. Churchill vetou o plano. A guerra ainda consumiria 3 anos até que o Bomber Command estivesse plenamente equipado com aviões capazes de cumprir a missão de um ataque eficaz em território alemão. O primeiro quadrimotor pesado do comando foi o Short Stelling, que entrou em ação em 1941. O Stelling era desajeitado, mas resistente. Um deles sobreviveu a uma colisão frontal com um caça alemão. No final de 1941, 150 Sterlings voavam no Bomber Command. Após o Stelling, entrou em ação o Handley Page Halifax. O último bombardeiro pesado a entrar em ação foi o Avro Lancaster, cujas especificações eram de 1936. Agora o Bomber Command estava equipado. Um bombardeiro médio do princípio da guerra, como o HE-111, carregava 2 toneladas de bombas com combustível para 2.000 quilômetros. O primeiro pesado da RAF, o Short Stelling, levava uma carga útil 3 vezes maior, com metade do combustível. Em contraste, o Handley Page Halifax levava 6,5 toneladas de carga com combustível para quase 3.200 quilômetros.
O Avro Lancaster transportava uma carga de 7 toneladas com combustível para quase 2.700 quilômetros. A maior capacidade dos pesados coincidiu com uma nova orientação. O grosso da carga deveria ser jogada em áreas de ataque de cidades alemãs e não mais em alvos bélicos específicos. A partir de então, 75% da tonelagem total das bombas inglesas deveriam cair sobre áreas-alvo. O argumento científico para a política de bombardeio por área surgiu no ensaio apresentado a Churchill pelo professor Lindemann. Ele mostrou uma ligação direta entre a produção bélica e a queda do moral, induzida pelo bombardeio de áreas onde moravam os operários. Lindemann calculou que, em média, 1 tonelada de bombas sobre uma área habitada deixaria sem teto cerca de 200 operários. Com os novos bombardeiros, o Bomber Command destruiria as casas de 1/3 da população alemã. A nova diretiva, lançada em fevereiro de 1942, coincidiu com a posse do novo chefe do Bomber Command, Marechal Sir Arthur Harris. Harris não era autor da política de bombardeio de área, mas apoiava a ideia com todo o entusiasmo. Apelidado de Bomber, Harris foi o executor implacável da política de destruição de áreas. Como ele dizia, They served the wind, and now they are going to reap the whirlwind. Os bombardeiros de Harris começaram a receber o equipamento que os guiaria até os alvos na Alemanha. Era a tecnologia em ação. O primeiro auxiliar de navegação, codinome D, entrou em ação em 1941. Um receptor especial no avião recebia o fluxo de pulsos irradiados sobre a Europa por 3 transmissores. No avião, o navegador media a diferença de tempo entre os pulsos e, numa carta de navegação, calculava a posição da aeronave. Um ano depois, o Bomber Command introduziu o sistema de bombardeio cego, de codinome OB. Uma estação em terra, codinome CAT, transmitia um raio ao longo do qual o avião receptor voava. Uma segunda estação, MAUS, dizia ao bombardeiro quando soltar a bomba. As estações OB só conseguiam guiar um avião por vez durante o ataque, e esta tarefa inicialmente coube ao rápido e eficiente Mosquito. Os esquadrões Mosquito montaram uma nova formação, o Grupo 8, cuja função era encontrar e iluminar o alvo com fogos coloridos, chamados marcadores de alvo. Em 1943, a marcação e o bombardeio eram orquestrados por um único bombardeiro mestre que rodeava o alvo. Os bombardeiros principais estavam equipados com o H-2S, um radar alojado numa proteção sob a fuselagem. O eco do radar dava ao navegador um quadro do terreno sobre o qual voava. Para aumentar seu poderio, os bombardeiros levavam bombas de grande capacidade com um invólucro de metal mínimo e um máximo de explosivo forte. O rabugento Marechal Harris tinha um gosto por publicidade só igualado pelo do general Montgomery, o vitorioso em El Alamein. Em maio de 1942, lançou os aviões num ataque de 1000 bombardeiros sobre Colônia. A Alemanha ia colher sua tempestade. Em 1942, Harris ganhou um aliado. A 8ª Força Aérea Americana chegou à Inglaterra naquele agosto. Armados com o Boeing B-17, a Fortaleza Voadora, e o B-24 Liberator, os americanos seguiam a estratégia do bombardeio diurno de precisão em alvos industriais. Seu visor, Norden, diziam, acertava uma bomba num barril de chope. Uma tarefa simples para quem tinha treinado no céu de brigadeiro do deserto de Nevada. Mas seria mais complicado no céu da Europa, cheio de bombas e nuvens. Como os alemães e ingleses antes, os americanos aprenderam pelo modo mais difícil e doloroso. Inicialmente, as formações de B-17, escoltadas por caças, pouco sofreram no período de adaptação, confinado a alvos na França e nos Países Baixos.
Confiantes, acreditando na potência de seus bombardeiros e voando em formação cerrada, eles acreditavam ser possível ir e vir até os alvos sem grandes perdas. Era um conceito bem americano, como a cavalaria do oeste que chegava e saía atirando. Mas a situação endureceu quando a 8ª Força passou a focalizar alvos na Alemanha, além do alcance da escolta dos P-47 Thunderbolts. Em 1943, grandes perdas exigiram maior concentração de fogo defensivo, com a formação em pilha de 54 aviões, compostos por 3 grupos de 18. A formação tinha 2 quilômetros de largura, 800 metros de altura e cerca de 500 metros entre o primeiro e o último avião. Espremidos na formação de combate, os B-17 e Liberator não podiam usar todo o poder das metralhadoras, ficando vulneráveis em ataques diretos aos aviões das extremidades de cada grupo. O simples peso do equipamento defensivo dos bombardeiros americanos apresentava à 8ª Força Aérea mais um sério problema. O Lancaster, menos armado porque voava à noite, tinha carga de 7 toneladas com combustível para 2.700 quilômetros. Já o Liberator e o B-17, projetados para a patrulha marítima, eram limitados à carga padrão de 2 toneladas, mas tinham maior autonomia. Enquanto a batalha esquentava sobre a Alemanha, os caças diurnos da Luftwaffe recebiam cada vez mais canhões e, mais tarde, mísseis. Em 1943, as perdas chegaram ao pico em 17 de agosto, quando 291 bombardeiros, em 2 ataques sobre fábricas de Schweinfurt e Regensburg, perderam 60 aviões e sofreram severos danos em mais 138. As perdas em cada missão já chegavam a 10%. Os bombardeios foram temporariamente suspensos. 3 meses antes, Harris e o colega americano general Ira Eaker haviam adotado a diretriz Point Blank, que ordenava a progressiva destruição e deslocamento do sistema militar e econômico alemão e o solapamento moral do povo, ao ponto de minar fatalmente sua capacidade de resistência armada. Harris desfechou os primeiros golpes dessa campanha no que ficou conhecido como a Batalha do Ruhr, e chegou ao clímax com uma série devastadora de ataques contra Hamburgo no final de julho. Nessa altura, o Bomber Command tinha uma nova arma, chuvas de fitas de metal, de codinome Window, projetadas para confundir os radares alemães com ecos falsos. O Window funcionou a contento na noite de 24 de julho. A linha Kamphuber tornou-se impotente à medida em que os bombardeios, agora concentrados, forçavam passagem entre os holofotes. As defesas da linha caíram na escuridão. Quase 800 aviões, dos quais a metade eram Lancasters, criaram uma tempestade de fogo no coração da cidade. Na noite do dia 26, 730 aviões do Bomber Command causaram um incêndio ainda maior que consumiu 40.000 vidas. Ao todo, o Bomber Command ordenou 4 ataques sobre Hamburgo entre 24 de julho e 2 de agosto. 8,5 toneladas de bombas caíram sobre Hamburgo, com 87 aviões perdidos, uma perda aceitável de menos de 3%. Os ataques sinalizaram o fim da linha Kamphuber, mas, por outro lado, instigaram táticas noturnas alemãs mais complexas, nas quais aviões bimotores orbitavam um feixe eletrônico e depois eram dirigidos contra os atacantes a partir do solo. Em terra, os operadores de radar aprenderam a distinguir entre os ecos de um bombardeiro e os ecos gerados pelo Window. A guerra noturna sobre a Alemanha em blackout tornou-se intensa batalha eletrônica e cada lado introduzia novos ataques e contra-ataques.
Tinsel era o codinome de microfones instalados perto do motor do avião, que confundia os caças noturnos, transmitindo ruídos na frequência usada por eles. A batalha não se limitava aos céus da Alemanha. Numa estação de monitoramento em Kent, funcionários fluentes em alemão emitiam instruções e boletins do tempo falsos aos pilotos alemães, numa operação chamada Corona. Os aviões do Bomber Command se transformavam em vitrines eletrônicas, com um número cada vez maior de dispositivos sofisticados que serviam para avisar do perigo iminente. Mas os sinais emitidos permitiram aos caças com radar da Luftwaffe localizar a presa. As antenas dos caças alemães captavam os sinais H-2S. As tripulações foram instruídas a usar o H-2S apenas em emissões rápidas. Mas quando o equipamento noturno caiu em mãos inglesas, a corrente se inverteu. Os caças noturnos alemães tornaram-se presas dos equipados Beaufighters e dos Mosquitos. Os Mosquitos acompanhavam os bombardeiros e sintonizavam as transmissões dos caças alemães que rodeavam seus guias. Okay, I can see him keying. Right, 1 o'clock 15, range about 500, still overtaking very slowly. Okay, I'll hold him now. Have a look with the glasses. Right. It's a twin engine, I can't see any exhausts. Okay, I've got the glasses. Where is he? Off in... It's 88, definitely. Okay, that's what I thought it was. Well, this ought to shake him. Em 1943, Harris sentiu-se seguro para dizer a Churchill: podemos destruir Berlim de ponta a ponta. Vai nos custar 500 bombardeiros. Vai custar a guerra à Alemanha. Mas quase custou o comando a Harris. Berlim era muito grande, bem defendida e muito distante para ser arrasada pelos aviões ingleses. A batalha pelo controle aéreo avançou um estágio. Nos 4 meses seguintes, com a piora do tempo, o Bomber Command atacou Berlim 16 vezes. No auge dos ataques, enviou quase 10.000 ondas de bombardeiros. As defesas alemãs os esperavam. Na Batalha de Berlim, que abrangeu várias outras cidades, o Bomber Command perdeu 600 aviões, derrubados ou danificados. E isso apesar do alcance dos novos métodos. Numa noite de fevereiro de 1944, por exemplo, 113 orientadores e 740 pesados voaram contra uma fábrica de Junkers em Leipzig. Ataques para desviar a atenção envolveram aviões lança-minas no Báltico. E os Mosquitos foram enviados num ataque falso sobre Berlim. Mas os alemães não se deixaram enganar. Caças noturnos invadiram a formação dos bombardeiros e derrubaram 78. A Batalha de Berlim foi cancelada após o desastroso ataque sobre Nuremberg, em março de 1944, quando quase 100 aviões foram perdidos. O Bomber Command aprendeu o que a 8ª Força Aérea descobrira em meados de 1943. Era preciso derrotar a Força Aérea inimiga antes de atacar seu território. A Luftwaffe e o povo alemão permaneciam de pé. Após a Batalha de Berlim, o general americano Spaatz, comandante da recém-formada Força Aérea Estratégica na Europa, concluiu que Harris estava acabado. Em 1943, os americanos enfrentavam sua própria crise. A falta de escolta de longo alcance permitira à Luftwaffe escolher o momento ideal de atacar as formações de bombardeiros. O moral despencou. Os caças de escolta Thunderbolt tinham tanques descartáveis de 400 litros que precisavam ser ejetados no começo de um combate. Mas a 8ª Força Aérea tinha a solução.
No início de 1944, entrou em ação o caça Mustang P-51D, com o mesmo motor Rolls-Royce Merlin usado pelo Lancaster e capaz de escoltar as formações de bombardeiros até os alvos alemães. Os Mustang não eram apenas escolta, formavam patrulhas cujo papel era procurar e destruir o inimigo. As perdas de bombardeiros diminuíram, as perdas de caças diurnos alemães e com eles de pilotos insubstituíveis aumentaram. Em fevereiro de 1944, na Grande Semana, os americanos alvejaram a produção aérea alemã. Ela aumentara bastante graças ao programa de dispersão iniciado pelo ministro Albert Speer. E agora começava a declinar. Os americanos estavam com os dedos na jugular alemã. A montagem da Operação Overlord, a invasão aliada na Normandia, tornou-se mais importante que o bombardeio estratégico contra a Alemanha. O Bomber Command e a 8ª Força Aérea foram forçados a atacar os transportes alemães nas semanas que precederam o dia D. Harris continuava adepto do bombardeamento por área, descartando os outros alvos como mera panaceia. Como um general do fronte ocidental em 1916 acreditava que mais um golpe poria a Alemanha de joelhos. And a man who looks back over his shoulder and thinks he's got a lead may have nasty surprises coming to him. Now is not the time in any way to ease up, but to put on what indeed may prove, sooner perhaps than some of us think, the final spurt. Mas os americanos encontraram uma fraqueza na economia de guerra alemã e não era mera panaceia. Numa ofensiva limitada pelas necessidades da Overlord, atacaram alvos da produção de petróleo alemã. Em março de 1944, a Luftwaffe tinha apenas 1/3 de reserva de combustível. A Luftwaffe tinha aviões, mas não tinha combustível para mantê-los no ar. A falta de combustível também acabou com o treinamento de novos pilotos para substituir os abatidos pelos Mustangs. À Luftwaffe só restavam medidas desesperadas. Uma revolucionária geração de jatos interceptadores teria acabado com os aviões americanos se implementada em 1943. Mas a interferência de Hitler no programa de jatos e foguetes fez com que chegassem tarde demais para mudar a situação. Os jatos foram um duro golpe para os bombardeiros americanos, mas a vantagem numérica falou mais alto. Em 1945, o Bomber Command tinha voos diurnos e noturnos. Dispunha de 1.600 aviões por dia, o rústico Halifax e o perigoso Lancaster. Tinha um equipamento eletrônico exclusivo, o Grupo 100, que confundia as desgastadas defesas da Luftwaffe. Era capaz de lançar ataques espetaculares contra alvos específicos, mas permanecia preso ao bombardeio de área. Bem mais tarde, a torre posterior do Lancaster ganhou um radar guia de tiro. Mas nos últimos 4 meses de guerra, o Bomber Command perdeu 608 aviões, quase 2 vezes a linha de frente de 1939, o que prova sua força, pois apesar disso, não parou de atacar. O auge do ataque por área aconteceu em Dresden, em 13 de fevereiro de 1945. Cada onda de bombardeiros se concentrou sobre um alvo durante minutos. Controlados por um guia, criaram um inferno, matando cerca de 50.000 pessoas. Dresden era uma área de ataque por excelência, mas foi um desastre político para o Bomber Command. A cidade quase não tinha defesa e estava cheia de refugiados. O ataque fora ordenado por Winston Churchill, ansioso em provar o desejo inglês de ajudar Stalin, quando o Exército Vermelho chegou à Alemanha Oriental. Dresden não estava na lista de alvos de Harris, mas depois do desastre, ele e o Bomber Command levaram a culpa pela execução da política, o bombardeio por área, que gozara do apoio irrestrito de Churchill durante 3 anos. O auge do sucesso dos bombardeiros coincidiu com a derrota do exército alemão no campo.
e com a progressiva ocupação do próprio Reich pelos exércitos aliados do leste e oeste. Em consequência, o argumento dos adeptos do bombardeio estratégico de que ele ganhara a guerra jamais poderá ser provado. Entretanto, entre 1944 e 1945, bombardeiros americanos e ingleses paralisaram o sistema de transportes alemão, o que, por sua vez, paralisou a economia alemã. Mas, apesar das perdas terríveis, 600 mil mortes, 10 vezes o número de mortos na Blitz, o moral dos civis alemães não cedeu. Não cedera na Londres de 1940, também não cedeu em Hamburgo ou Berlim. 5 meses depois dos ataques a Hamburgo, a produção bélica da cidade voltara a 80% da antiga capacidade. A vitória nos céus alemães custou caro. Só no ano de 1944, os americanos perderam quase 2.500 bombardeiros. No final da guerra, o Bomber Command registrava 55 mil mortes, mais que o número de mortes do exército inglês na Primeira Guerra Mundial. A vitória fora assegurada pela tremenda pressão tecnológica que os aliados impuseram ao inimigo. Pela secreta guerra eletrônica vencida pelo Bomber Command no último round. E pela superioridade aérea garantida pelo Mustang. Sem as miras especiais e os caças de escolta, a ofensiva combinada dos aliados não teria se sustentado. Isso permitiu que os bombardeiros apressassem o colapso da Alemanha e o fim da guerra. Em última instância, o bombardeiro de fato venceu. Os ataques sinalizaram o fim da linha Kamm-Huber, mas, por outro lado, instigaram táticas noturnas alemãs mais complexas, nas quais aviões bimotores orbitavam um feixe eletrônico e depois eram dirigidos contra os atacantes a partir do solo. Em terra, os operadores de radar aprenderam a distinguir entre os ecos de um bombardeiro e os ecos gerados pelo Window. A guerra noturna sobre a Alemanha em blackout tornou-se intensa batalha eletrônica e cada lado introduzia novos ataques e contra-ataques. Tinsel era o codinome de microfones instalados perto do motor do avião, que confundia os caças noturnos, transmitindo ruídos na frequência usada por eles. A batalha não se limitava aos céus da Alemanha. Numa estação de monitoramento em Kent, funcionários fluentes em alemão emitiam instruções e boletins do tempo falsos aos pilotos alemães, numa operação chamada Corona. Os aviões do Bomber Command se transformavam em vitrines eletrônicas, com um número cada vez maior de dispositivos sofisticados que serviam para avisar do perigo iminente. Mas os sinais emitidos permitiram aos caças com radar da Luftwaffe localizar a presa. As antenas dos caças alemães captavam os sinais H-2S. As tripulações foram instruídas a usar o H-2S apenas em emissões rápidas. Mas quando o equipamento noturno caiu em mãos inglesas, a corrente se inverteu. Os caças noturnos alemães tornaram-se presas dos equipados Beaufighters e dos Mosquitos. Os Mosquitos acompanhavam os bombardeiros e sintonizavam as transmissões dos caças alemães que rodeavam seus guias. Okay, I can see him keying. Right, 1 o'clock 15, range about 500. Still overtaking very slowly. Okay, I'll hold him now. Have a look with the glasses. Right. It's a twin engine. I can't see any exhausts. Okay, I've got the glasses. Where is he? Off in. It's 88. Definitely. Okay, that's what I thought it was. Oh, this ought to shake him.
Em 1943, Harris sentiu-se seguro para dizer a Churchill: podemos destruir Berlim de ponta a ponta. Vai nos custar 500 bombardeiros. Vai custar a guerra à Alemanha. Mas quase custou o comando a Harris. Berlim era muito grande, bem defendida e muito distante para ser arrasada pelos aviões ingleses. A batalha pelo controle aéreo avançou um estágio. Nos 4 meses seguintes, com a piora do tempo, o Bomber Command atacou Berlim 16 vezes. No auge dos ataques, enviou quase 10.000 ondas de bombardeiros. As defesas alemãs os esperavam. Na Batalha de Berlim, que abrangeu várias outras cidades, o Bomber Command perdeu 600 aviões, derrubados ou danificados. E isso apesar do alcance dos novos métodos. Numa noite de fevereiro de 1944, por exemplo, 113 orientadores e 740 pesados voaram contra uma fábrica de Junkers em Leipzig. Ataques para desviar a atenção envolveram aviões lança-minas no Báltico. E os mosquitos foram enviados num ataque falso sobre Berlim. Mas os alemães não se deixaram enganar. Caças noturnos invadiram a formação dos bombardeiros e derrubaram 78. A Batalha de Berlim foi cancelada após o desastroso ataque sobre Nuremberg, em março de 1944, quando quase 100 aviões foram perdidos. O Bomber Command aprendeu o que a 8ª Força Aérea descobrira em meados de 1943. Era preciso derrotar a Força Aérea inimiga antes de atacar seu território. A Luftwaffe e o povo alemão permaneciam de pé. Após a Batalha de Berlim, o general americano Spaatz, comandante da recém-formada Força Aérea Estratégica na Europa, concluiu que Harris estava acabado. Em 1943, os americanos enfrentavam sua própria crise. A falta de escolta de longo alcance permitira à Luftwaffe escolher o momento ideal de atacar as formações de bombardeiros. O moral despencou. Os caças de escolta Thunderbolt tinham tanques descartáveis de 400 litros que precisavam ser ejetados no começo de um combate. Mas a 8ª Força Aérea tinha a solução. No início de 1944, entrou em ação o caça Mustang P-51D, com o mesmo motor Rolls-Royce Merlin usado pelo Lancaster e capaz de escoltar as formações de bombardeiros até os alvos alemães. Os Mustang não eram apenas escolta, formavam patrulhas cujo papel era procurar e destruir o inimigo. As perdas de bombardeiros diminuíram, as perdas de caças diurnos alemães e com eles de pilotos insubstituíveis aumentaram. Em fevereiro de 1944, na Grande Semana, os americanos alvejaram a produção aérea alemã. Ela aumentara bastante graças ao programa de dispersão iniciado pelo ministro Albert Speer. E agora começava a declinar. Os americanos estavam com os dedos na jugular alemã. A montagem da Operação Overlord, a invasão aliada na Normandia, tornou-se mais importante que o bombardeio estratégico contra a Alemanha. O Bomber Command e a 8ª Força Aérea foram forçados a atacar os transportes alemães nas semanas que precederam o dia D. Harris continuava adepto do bombardeamento por área, descartando os outros alvos como mera panaceia. Como um general do fronte ocidental, em 1916, acreditava que mais um golpe poria a Alemanha de joelhos. And a man who looks back over his shoulder and thinks he's got a lead may have nasty surprises coming to him. Now is not the time, in any way, to ease up, but to put on what indeed may prove, sooner perhaps than some of us think, the final spurt.
Mas os americanos encontraram uma fraqueza na economia de guerra alemã e não era mera panaceia. Numa ofensiva limitada pelas necessidades da Overlord, atacaram alvos da produção de petróleo alemã. Em março de 1944, a Luftwaffe tinha apenas 1/3 de reserva de combustível. A Luftwaffe tinha aviões, mas não tinha combustível para mantê-los no ar. A falta de combustível também acabou com o treinamento de novos pilotos para substituir os abatidos pelos Mustangs. À Luftwaffe só restavam medidas desesperadas. Uma revolucionária geração de jatos interceptadores teria acabado com os aviões americanos se implementada em 1943. Mas a interferência de Hitler no programa de jatos e foguetes fez com que chegassem tarde demais para mudar a situação. Os jatos foram um duro golpe para os bombardeiros americanos, mas a vantagem numérica falou mais alto. Em 1945, o Bomber Command tinha voos diurnos e noturnos. Dispunha de 1.600 aviões por dia, o rústico Halifax e o perigoso Lancaster. Tinha um equipamento eletrônico exclusivo, o Grupo 100, que confundia as desgastadas defesas da Luftwaffe. Era capaz de lançar ataques espetaculares contra alvos específicos, mas permanecia preso ao bombardeio de área. Bem mais tarde, a torre posterior do Lancaster ganhou um radar guia de tiro. Mas nos últimos 4 meses de guerra, o Bomber Command perdeu 608 aviões, quase 2 vezes a linha de frente de 1939, o que prova sua força, pois apesar disso, não parou de atacar. O auge do ataque por área aconteceu em Dresden, em 13 de fevereiro de 1945. Cada onda de bombardeiros se concentrou sobre um alvo durante minutos. Controlados por um guia, criaram um inferno, matando cerca de 50.000 pessoas. Dresden era uma área de ataque por excelência, mas foi um desastre político para o Bomber Command. A cidade quase não tinha defesa e estava cheia de refugiados. O ataque fora ordenado por Winston Churchill, ansioso em provar o desejo inglês de ajudar Stalin, quando o Exército Vermelho chegou à Alemanha Oriental. Dresden não estava na lista de alvos de Harris, mas depois do desastre, ele e o Bomber Command levaram a culpa pela execução da política, o bombardeio por área, que gozara do apoio irrestrito de Churchill durante 3 anos. O auge do sucesso dos bombardeiros coincidiu com a derrota do exército alemão no campo e com a progressiva ocupação do próprio Reich pelos exércitos aliados do leste e oeste. Em consequência, o argumento dos adeptos do bombardeio estratégico de que ele ganhara a guerra jamais poderá ser provado. Entretanto, entre 1944 e 1945, bombardeiros americanos e ingleses paralisaram o sistema de transportes alemão, o que, por sua vez, paralisou a economia alemã. Mas, apesar das perdas terríveis, 600.000 mortes, 10 vezes o número de mortos na Blitz, o moral dos civis alemães não cedeu. Não cedera na Londres de 1940, também não cedeu em Hamburgo ou Berlim. 5 meses depois dos ataques a Hamburgo, a produção bélica da cidade voltara a 80% da antiga capacidade. A vitória nos céus alemães custou caro. Só no ano de 1944, os americanos perderam quase 2.500 bombardeiros. No final da guerra, o Bomber Command registrava 55.000 mortes, mais que o número de mortes do exército inglês na Primeira Guerra Mundial. A vitória fora assegurada pela tremenda pressão tecnológica que os aliados impuseram ao inimigo. Pela secreta guerra eletrônica vencida pelo Bomber Command no último round. E pela superioridade aérea garantida pelo Mustang. Sem as miras especiais e os caças de escolta, a ofensiva combinada dos aliados não teria se sustentado. Isso permitiu que os bombardeiros apressassem o colapso da Alemanha e o fim da guerra.
Em última instância, o bombardeiro de fato venceu.